Nosso convidado de hoje é o Dr. Roberto Padovani, economista do Banco BV. É um prazer tê-lo conosco. Cúrio, um prazer enorme. Obrigado pelo convite. Nosso prazer. O senhor esteve em várias reuniões internacionais. Nos conta um pouquinho qual é a tônica do que devemos esperar para 25, para 24, especialmente na visão dessas reuniões internacionais da qual você tem participado. De fato, agora em outubro eu participei de várias reuniões nos Estados Unidos e a leitura lá fora é uma leitura de preocupação com o tema da inflação. É curioso que todo mundo achava que a inflação acalmou na Europa e nos Estados Unidos, e o que eu aprendi nessas conversas é que não, o tema continua presente, e continua presente por dois pontos, Cúrio. O primeiro é que, mesma história que a gente vê no Brasil, a gente vê na Europa e nos Estados Unidos também uma preocupação muito grande com o gasto do governo. A dívida está subindo, isso estimula a economia e torna a vida dos bancos centrais mais complicada, porque quando a economia vai bem, as empresas repassam seus custos e a inflação sobe. Mas o que é curioso é que esse aumento do gasto público ele gera também, na Europa e nos Estados Unidos, como a gente vê no Brasil, uma distorção no mercado de trabalho. Com a economia crescendo, os empresários contratam, mas ao mesmo tempo, como você tem muitos programas sociais, isso estimula a saída de pessoas do mercado de trabalho. Se a gente juntar com o efeito da tecnologia, o que a gente tem hoje é taxas de desemprego baixas no mundo todo, o que é bom para crescimento, mas pressiona o custo das empresas. E não por outro motivo, a gente vê que a inflação de serviços ela está alta na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina, em todos os lugares. Então, os bancos centrais estão muito preocupados com esse cenário. Você diria que é um movimento mundial? Eu diria que é mundial. Acho que é isso que foi bacana dessas minhas conversas nos Estados Unidos, porque eu percebi que não é um tema brasileiro. Aqui no Brasil a gente fala a mesma história. Sim. Mas o que eu percebi é que isso é um tema muito marcante na Europa e nos Estados Unidos e, portanto, saí de lá com a impressão que talvez 2025 seja um ano de juros internacionais mais elevados do que a turma imagina. Essa tendência, na sua avaliação, como é que afeta a produção, consumo, mercado de trabalho? Bom, isso com juros elevados, isso faz com que a economia mundial perca fôlego. E essa desaceleração já está presente na China, a economia chinesa por razões estruturais, como falta de mão de obra, tensão no mercado imobiliário, tensão geopolítica, a economia chinesa já vem crescendo menos. Mas com juros mais altos por mais tempo, a gente deve ter uma desaceleração também na Europa, que já está frágil, a economia alemã sofrendo nesse momento, e a economia norte-americana ela contrata uma desaceleração. Então, se a gente olhar os três maiores motores da economia mundial, Estados Unidos, Europa e Ásia, o que a gente está vendo é que teremos um ano de menor crescimento global. Esse movimento, trazendo agora aqui para o Brasil, com a sua visão do que deve acontecer no Brasil, igual do que está acontecendo no mundo, ou são oportunidades de mercados que podem sofrer reações de forma diferente? Bom, são desafios e oportunidades, Curi? Isso. Eu acho que, num primeiro momento, o Brasil não se beneficia desse contexto global de menor crescimento, de preocupação. Principalmente do lado financeiro. Toda vez que você tem juros mais altos, crescimento menor no mundo, os investidores externos tendem a ficar muito mais cautelosos e preocupados e, portanto, eles olham o que está acontecendo nos mercados emergentes, como o brasileiro, com muito mais cuidado. Então, isso é um ponto de alerta. Agora, do ponto de vista comercial, o Brasil tem sido um destaque em termos de produtividade do agronegócio. A gente está sendo percebido como um grande exportador de petróleo, de minério de ferro. Então, o Brasil ele continua exportando bem, a quantidade exportada vai bem, mesmo que os preços de matérias-primas caiam, o Brasil acaba tendo um bom desempenho na área comercial. O problema nosso é financeiro, e aí esse desequilíbrio acaba pressionando o dólar no Brasil, porque com o investidor assustado, você traz menos recursos, ou tira capitais do Brasil, e aí isso explica em parte essa trajetória de alta no dólar dos últimos meses. Você tem colocado até agora a preocupação com a alta taxa de juros. Sim. A quem beneficia esse segmento? Beneficia o setor financeiro, a todos, ou como é que isso se dá na sua avaliação?
Olha, no caso brasileiro, isso vai ser um impacto setorial muito desigual, né? Se você pensar bem, assim, o agronegócio vai bem, vai continuar exportando, então ele não vai sentir muito essa alta dos juros. Os setores que dependem de renda, da mesma forma, porque você tem desemprego baixo, programas de transferência no Brasil, então, quando a gente olha a renda disponível, ela continua indo bem, confiança ok. Quem vai sofrer muito são todos os setores que dependem de crédito. Então, construção civil, mercado imobiliário, bens duráveis, bens de capital, investimento. Tirando alguns bancos, eu acho que o mercado financeiro sofre muito com isso, porque as administradoras de recursos, elas não têm muita opção de investimento, a não ser título público, porque os juros acabam sendo muito elevados. Bancos como o meu, que financia mercado de veículos, sofre porque os negócios perdem fôlego. Então, eu diria que essa alta de juros no Brasil e no mundo, ela desacelera a economia, e toda vez que você tem uma desaceleração, isso é ruim para os negócios. Então, a maior parte dos investidores, dos empresários, acaba perdendo. Nesse cenário, você vê crescimento econômico em 2025 no Brasil? Sim, eu acho que temos crescimento, e isso é curioso. A tua pergunta ela é aparentemente simples, mas ela é complexa, né? De propósito. Porque a gente deve ter um crescimento. A gente trabalha com crescimento ano que vem na casa de 1,5%, 2%. Para padrões brasileiros nos últimos 10 anos, crescer 1,5%, 2% é ótima história. Mas quando você abre esse número, Cura, eu acho que vai ser um crescimento desigual, né? Então, um pouco como foi em 2023. Como eu falei aqui, agronegócio indo bem, todo setor exportador indo bem, os setores que dependem de renda indo bem, mas com um ajuste muito concentrado naqueles segmentos dependentes de crédito. Então, eu acho que a gente tem um crescimento que se sustenta por conta de renda e exportação, mas alguns setores puxam esse crescimento para baixo. Então, a impressão que eu tenho é que a economia brasileira continua crescendo, mas num ritmo menor. As projeções do crescimento, claro que estão vinculados a condições objetivas, como você acabou de analisar, etc. Agora, existe uma preocupação que a grande imprensa vem trazendo, de que estamos no início da Terceira Guerra Mundial. Você ouviu alguma coisa nesse sentido, nessas reuniões internacionais? Curi, eu conversei com muita gente lá fora. Claro. E, assim, a leitura da turma hoje, eu diria que quase um consenso, é de que esses conflitos que a gente está vendo no Oriente Médio e na Europa, eles são conflitos que se prolongam no tempo, né? Como a gente está vendo essa semana, né? Existe muita tensão com relação à questão da Ucrânia. Então, a impressão é que esses conflitos eles não têm um encerramento rápido. Agora, mais importante do que isso, todo mundo entende que, mesmo que eles se prolonguem, eles não devem serem ampliados, né? Eles não devem ganhar escala. Por que não? Porque a economia mundial perderia com isso. Então, se a gente tiver uma questão mais séria na Europa ou no Oriente Médio, isso vai acabar pressionando o preço de matérias-primas, principalmente petróleo. Claro. Já existe uma preocupação com inflação no mundo, então, se tem um choque de matérias-primas, isso acaba pressionando a inflação, subindo mais os juros, e com essas incertezas geopolíticas, no final da história você vai ter menos crescimento. Então, está todo mundo na Europa, na Ásia e nos Estados Unidos olhando, dizendo o seguinte, olha, se a gente deixar essa coisa ampliar, ganhar escala, envolver mais pessoas, provavelmente a gente vai colher um desaquecimento global que é ruim para todo mundo. Então, existe uma pressão internacional para que esses conflitos fiquem contidos. Eu acho que um pouco a mensagem que eu aprendi lá de fora é que a gente tem que aprender a conviver com esses temas, mas que eles não vão ser decisivos para a gente construir um cenário para 25 e 26 aqui no Brasil, por exemplo. Dentro de todo esse cenário, inovação e tecnologia, como se encaixa para empresas que querem romper os paradigmas e sair da caixinha, sabe? Quer novas inovações e tecnologia. Como é que o sistema financeiro encara esse tipo de empresa? Acho que são duas abordagens, Curi. A primeira é o seguinte, o ano 2025, mas talvez 26, 27, acho que os próximos 2, 3 anos, eles vão ser desafiadores no Brasil, com a economia mundial crescendo menos, a gente cresce a um ritmo mais moderado.
Se você cresce menos, então você tem menos dificuldade de repassar custos e para você manter a tua lucratividade, você tem que começar a olhar para dentro, tem que olhar a tua produtividade. E produtividade hoje, você vai conseguir menos com qualificação de mão de obra, com avanços na infraestrutura e muito mais com tecnologia. Então, acho que a gente está entrando no momento da economia em que todos nós, o setor privado, todos os empresários, têm que estar de olho no controle de custos, e isso se faz basicamente com tecnologia. Mas tem uma outra história. A outra história é que a gente está tendo, depois da pandemia, está ficando mais claro, uma revolução nos mercados, né? A gente vê com o uso intenso de tecnologia, vários mercados mudando rapidamente. Então, não é só um alerta para que o empresário fique atento à sua estrutura de custos e rentabilidade. O que está em jogo é a sua própria sobrevivência. Sim, claro. Então, a gente tem que estar de olho nos negócios que trazem dinheiro no curto prazo, mas uma parte da empresa vai ter que estar voltada para buscar soluções inovadoras que te deem uma sobrevida ao longo dos próximos anos. Meio ambiente, sustentabilidade, como é que é encarado no sistema financeiro mundial e no próprio país, de acordo com a visão hoje do sistema financeiro? Eu acho que são também duas leituras, né? Uma leitura é de preocupação, porque essa transição para uma economia de baixo carbono, ela custa dinheiro, ela custa caro. A Alemanha, por exemplo, é um país hoje que sofre com essa transição. A Alemanha leva muito a sério essa história e isso significa que você vai ter que investir para ter uma economia verde. Agora, pensando em termos de oportunidade, a economia brasileira é uma das economias com uma das melhores matrizes energéticas, uma das melhores matrizes em termos de matriz limpa, né? Então, a gente tem menos custos do que outros países nessa transição. Então, o Brasil pode se beneficiar. E uma coisa que a gente estava falando antes, se você juntar essa transição para uma economia verde, num cenário global de menos crescimento e tensão geopolítica, o Brasil sendo uma economia estável, que tem menores custos para a transição para uma economia de baixo carbono, ele pode atrair investimentos e isso favorecer o crescimento a longo prazo. Dr. Roberto Padovani, chegamos ao final do nosso tempo, queremos agradecer muito os esclarecimentos e a experiência transmitida e tem uma torcida aqui que tomara que a tua taxa de juros não se concretize em 2025, 2024. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!